Boa noite. Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar então a nossa preleção do Evangelho de hoje, que é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis. Vamos então fechando os nossos olhos, nos deixando envolver pela espiritualidade aqui presente, pelos nossos mentores, pelo mentor deste trabalho, pelo mentor do Seluca, nosso centro espírita, para que eles estejam conosco nesse momento, para que o trabalho transcorra de forma tranquila e possamos fazer reflexões importantes para o nosso crescimento. Vamos então iniciando, agradecendo as equipes de limpeza que prepararam esse ambiente para nos receber, para que elas promovam uma breve limpeza em nossos pensamentos, em nossos corações, em nossas vestes, no salão do Seluca, nas câmeras de passe, nas escadarias, nas salas do andar de cima, no banheiro do andar de baixo, no salão do fundo, vindo pelo corredor, chegando até a porta de entrada. Agradecemos também as equipes de proteção que formam um halo luminoso em volta dos nossos corações, em volta de nossos lares, em volta do Seluca, para que apenas irmãos que possam adentrar aqui, que tenham compreensão, participem. Os que não possam, que sejam encaminhados a locais onde serão acolhidos e retornem no momento mais propício. Agradecemos também as equipes, as fraternidades do espaço que participam conosco. Fraternidade de Maria, dos Humildes, do Dr. Bezerra de Menezes, que vem fluidificar a água, colocando ali tudo o que precisamos para o nosso físico e nosso espiritual. Agradecemos a presença delas com a oração: nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam destruir o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam destruir o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam destruir o mundo. E assim, mais elevados, mais conectados, chegamos até Ismael, anjo preposto por Jesus aqui na Terra, com a missão de evangelizar o nosso planeta. Que possamos contribuir com Ismael através das nossas ações, das nossas condutas no dia a dia. Junto com Ismael, chegamos até Maria, nossa mãe espiritual. Que ela nos seja exemplo de amor, de doçura, de entrega, de resiliência. Com Maria chegamos até nosso irmão maior, nosso guia e modelo, Jesus, que esteve entre nós para nos ensinar o amor. Junto com Jesus, chegamos até nosso Pai, nosso Criador, fonte eterna de amor e de luz, agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, o santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, do mal. Amém. Principalmente do mal que possamos praticar. Que assim seja. Espero que estejam todos bem. Vamos dar início então à nossa preleção de hoje, em que vamos falar sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis. É um capítulo curtinho, gente, mas é um capítulo de muitos ensinamentos. Então, convido a todos a fazer a leitura do capítulo, né? Porque assim, eu sempre falo isso, mas eu sempre gosto de repetir. Eu tenho um entendimento e uma próxima vez que eu fizer a leitura eu vou ter outro entendimento. Então é muito importante que cada um faça a sua leitura, as suas reflexões, para a gente poder então realmente ter um entendimento, né? Que é riquíssimo, tá bom? Os ensinamentos de Jesus sempre nos enchem os nossos corações, né? Então nós vamos falar hoje sobre a importância do trabalho. Né? Quando Jesus fala buscai e achareis, né, esse versículo, ele está falando para a gente sobre a importância do trabalho, a lei do trabalho que é o pai, né? O pai da lei do progresso. Então, quando Deus deu para a gente, né, por ser humano especificamente, um desejo, esse sentimento, né, essa vontade, esse desejo que nós sentimos de melhorar, de buscar, de evoluir, né? Nós alcançamos esse desejo através do trabalho, né? Através do trabalho nós evoluímos as ciências, o progresso da humanidade de uma forma geral. E quando a gente busca isso, né? Através do trabalho a gente faz a gente evolui as ciências, a gente acaba evoluindo também a nossa moral, né? O Evangelho traz isso pra gente. E aí eu fiquei refletindo, né? Como que o trabalho faz com que a gente evolua cientificamente, faz com que a gente evolua materialmente e faz com que a gente evolua a nossa moral. Se nós pararmos para pensar, né? Há alguns 1000 anos atrás, a escravidão, por exemplo, era uma coisa considerada natural, né? Povos conquistados eram escravizados, né? Nós tivemos em toda a história questões, por exemplo, de escravidão. E hoje a gente considera isso um absurdo. Isso é inaceitável. Pode até ocorrer, mas é inaceitável, né? Isso a gente conseguiu, essa evolução moral, através da evolução desse progresso que nós conquistamos através do trabalho. Então, buscai é o nosso desejo do trabalho. E achareis é quando a gente colhe os frutos, né? E os frutos são o quê? É o nosso progresso. O progresso, a gente saiu da barbárie, então as nossas civilizações, elas evoluíram, né? E elas conquistaram, então nós conquistamos também a nossa evolução moral através do trabalho. Então é importante, o trabalho, ele é muito importante, né? Isso é uma coisa assim que ele traz bastante pra gente, né? Jesus, ele diz: busque e acharás, trabalhe e produzirás, será desta forma filho de tuas obras, terás o mérito e serás recompensado segundo o que terás realizado. Então, quando a gente trabalha, a gente busca, né? A gente conquista essa evolução moral. Isso é um ponto que eu queria trazer para vocês do meu entendimento. Um outro versículo que esse capítulo traz para a gente, né? Que Kardec traz para o nosso entendimento é: observai aos pássaros do céu. E aí ele é extenso, então é interessante que todos leiam.
E ele fala um pouco sobre a questão assim, da gente não ficar tão afobado, da gente não se preocupar tanto com as questões do dia a dia, né? Porque Deus providencia também. Ele traz isso lá fala um pouco sobre a providência divina. Mas é importante que a gente fique atento, que isso não quer dizer que nós não precisemos trabalhar, né? A gente já falou da importância do trabalho. O que ele traz aqui traz uma reflexão, para a gente pensar sobre a gente trabalha para quê, né? Nós estamos pondo as coisas materiais acima de tudo, né? Nós estamos dando uma importância exagerada às questões materiais, nesse sentido. As questões materiais, os bens materiais, eles são importantes para nós. Eles são instrumentos da nossa evolução. Eles servem como instrumentos da nossa evolução. Através deles nós aprendemos a ter respeito, a respeitar normas, a seguir regras. Então, as questões materiais, elas são importantes. Os bens materiais, eles são importantes, mas eles não podem ser a nossa meta principal. Eles estão aqui para nos servir e não para que nós sejamos os escravos deles, né? Então, a gente já ouviu falar assim, onde está o seu coração, onde está o seu interesse, está o seu coração. Então, aonde nós estamos, onde está o nosso coração? Precisamos estar atentos a isso. O trabalho é importante, os bens materiais são importantes, mas eles estão aqui para nos servir, né? E isso nós precisamos ficar atentos, tá? Um outro aprendizado que esse evangelho, né, que esse capítulo traz pra gente, quando Jesus, ele fala, deixa eu só abrir aqui que eu fechei o evangelho, peraí, e eu não anotei. Não vos preocupai em ter ouro. É um outro versículo que ele traz, né? E aí, é muito interessante quando ele fala isso. Porque assim, esse ter ouro... E aí eu vou ler esse trechinho para vocês entenderem melhor. Não vos preocupar em ter ouro ou dinheiro, ou outra moeda qualquer em vosso bolso. Não preparai nem um saco para o caminho, nem 2 peças de roupa, nem sapatos, nem cajados, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Então, assim, nós vamos colher os frutos, né, do trabalho. Então, a gente não precisa, se a gente está fazendo, nós vamos colher os frutos, tá? Qualquer que seja a cidade ou vilarejo em que entrardes, informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar, e permanecei em sua casa até ir embora. Quando ele fala ser digno de vos hospedar, Jesus quer dizer assim, que o digno não é ser uma pessoa com honra, é uma pessoa que tem o entendimento. Porque assim, muitas vezes a gente quer levar, né, assim, a palavra, quer falar sobre conceitos que as pessoas, né, do evangelho, que as pessoas ainda não estão preparadas para receber. Então, assim, quando nós estamos numa casa em que ela está preparada para receber, ela vai receber essas bênçãos, tá? Então, assim, Kardec, ele fala isso muito claro no final, aqui no último parágrafo desse capítulo, em que ele fala assim: assim diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violai nenhuma consciência, não constrangei ninguém a abandonar sua crença para adotar a vossa. Não joguei o anátema sobre os que não pensam como vós. Acolhei os que vêm a vós e deixai repousando os que vos rejeitam. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu se tomava pela violência,
hoje é pela brandura, tá? Então, assim, nós devemos estar tranquilos, né? E que estamos agindo, né? Vamos trabalhando, vamos acreditando na providência divina, tá? E aí ele continua, ele amarra o final do pensamento de uma forma muito interessante, olha. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, ao sair desta casa ou cidade, sacudi a poeira de vossos pés. Então, muitas vezes a gente quer falar sobre o evangelho com alguém e essa pessoa não quer ouvir. E aí Jesus fala, sacudi a poeira de vossos pés. E aí, Emmanuel fala um pouquinho pra gente do que é essa poeira, né? Esse pó das sandálias, né? Seria as expectativas que temos. Então, assim, quando a gente quer ser reconhecido, quando a gente desiste a decisão frente à dor. Então, a gente está vivendo o evangelho, a gente está estudando, mas na primeira dor que a gente tem, a gente quer desistir, a gente não acredita, né? A revolta contra as sombras do mal, a tristeza frente à calúnia, os melindres da nossa suposta superioridade, né? Às vezes a gente acha que a gente estuda muito, que a gente sabe muito, que a gente lê muito, e aí quando uma pessoa critica o nosso ponto de vista, a gente já fica melindrado. Então são essas poeiras que Jesus diz aqui, né? Vamos sacudir, deixar o ressentimento, essa poeira, esse ressentimento de lado, né? Porque nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos trabalhando, nós estamos plantando os nossos frutos, e se a pessoa não está no momento preparada para receber, vamos respeitá-la. E vamos entender que a providência divina, ela sabe o que está, ela sabe a forma dela agir, né? Isso que é mais importante, tá? Uma outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês, que eu não posso esquecer, porque eu achei muito lindo esse pedaço, que fala inclusive da providência, quando a gente fala das questões materiais, desculpa voltar um pouquinho, espero não confundir ninguém, né? Mas quando a gente fala um pouquinho sobre as questões materiais, às vezes é muito fácil a gente se desprender do material, não é verdade? A gente de repente não fazer, né, do material, da gente não ter mais visão para o material, de não ser assim uma busca tão forte nossa. O mais difícil é a gente se entregar a Deus, né? É entender que tudo tem o tempo dele. É a gente não querer controlar a situação, é a gente não querer controlar a forma como as pessoas reagem às situações, né? É a gente aceitar, né? Jesus, ele mostrou isso pra gente quando foi pra cruz, né? Ele plantou e foi pra cruz, né? Ele não ficou ansioso, ele não viu naquele momento talvez os frutos, né? Então é isso, né? A gente se entregar a Deus, acreditando que tudo passa, acreditando que que Deus está no comando, né? Quando a gente pensa na situação que nós vivemos hoje no Covid, né? Que assim, estamos perdendo pessoas muito próximas a nós, causando muita dor, mas tendo a certeza que essa dor também é para o nosso crescimento, né? Que esse momento que vivemos de aprendizado com a pandemia é para o nosso crescimento e que Deus está no controle, né? A providência divina está no controle e ela vai nos amparar, ela vai nos ajudar a atravessar esse caminho. Então, vamos buscar, vamos pedir sim, vamos pedir a Deus nosso Pai, que nem fala aqui no Evangelho, né? Pedir a luz que deve iluminar o nosso caminho, pedir força para resistir ao mal,
pedir assistência aos bons espíritos, pedir bons conselhos, né? Pedir de coração e ter confiança que Deus está sim nos amparando, tá? Eu sei que nas dificuldades às vezes é difícil, mas aí que tá se entregar a Deus, né? Tendo a certeza que Ele está no comando, tá bom? É isso que eu queria então hoje trazer para vocês, tá? Vamos então agora fechando os nossos olhos para iniciar as nossas vibrações, aonde nós colocamos os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos em favor dos nossos irmãos, né? Que a espiritualidade possa acolher essas nossas vibrações e levar a quem mais precise. Então vamos iniciando, vibrando inicialmente pelo bem universal, pelo nosso planeta Terra, pelo nosso país, o Brasil, pelos nossos governantes, para que tenham tranquilidade em suas ações, para que atendam ao povo que tanto precisa. Vibramos pelas pessoas que desencarnaram, né? Por nossos irmãos que desencarnaram hoje, que eles sejam acolhidos, para que eles entendam esse momento. Vibramos pelos nossos irmãos que encarnam, né? Que eles consigam cumprir com sua missão, com seu propósito. Vibramos intensamente amor e luz pelos profissionais de saúde e seus familiares, que se encontram exaustos, né, pelo momento de tanto trabalho que vivem, pelas pessoas em situação de rua, pelas pessoas com ideias suicidas, para que sejam dissuadidas disso, pelas crianças, pelos idosos, por todas as pessoas que se encontram em leitos hospitalares. Vibramos ainda imensamente por todas as casas de Deus que acolhem, que elas consigam realmente tocar os corações dos que ali buscam uma palavra, um conforto. Vibramos muito amor, muita luz pelos lares, pelas famílias que tenham mais caridade, mais tolerância, para que consigam conviver harmoniosamente. Vibramos pedindo licença à espiritualidade nesse momento por nós mesmos, para que tenhamos tranquilidade em nossas ações, para que estejamos sempre prontos para o trabalho, para os desafios que nos aguardam no dia a dia. Vibramos que possamos ter muita caridade, muita tolerância, muito amor aos que nos rodeiam e conosco mesmo, muito amor por nós mesmos. Que possamos ter uma noite abençoada, uma semana com muita luz e com muita graça, com muito amor. Que assim seja. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes e até uma próxima oportunidade. Fiquem todos em paz e uma ótima noite.